Saudações coloradas, eu sou o Fabrício Kichalovski, ou Kisha, e estou aqui para a gente falar dessa derrota do Inter para o Fortaleza, uma derrota inesperada, já que o Inter precisava desse resultado para ter uma recuperação no Campeonato Brasileiro, né? Então vamos rodar a vinheta e na volta a gente continua esse papo. Boa noite, então. Vamos falar desse Inter que sofreu essa derrota inesperada para o Fortaleza. Por que inesperada? Porque mesmo com o jogo de terça-feira ali contra o Bolívar, a gente esperava que o bom momento do Inter, né, pelo menos na Libertadores, contagiasse o time no Brasileirão, mas não foi isso que aconteceu. De novo, o Cudê precisou colocar um time misto, e eu falo precisou porque é o cenário que a gente tem que conviver enquanto estiver jogando a Libertadores, né? O foco do Inter está totalmente na Libertadores, isso fica muito claro a cada jogo que passa, né? Também nas entrevistas do Cudê, ele deixa claro que o foco do Inter é a Libertadores, né? Mas a gente tem um Brasileirão aí para jogar, começou o segundo turno, e a gente não pode seguir nesse desempenho tão ruim que coloca hoje o Inter próximo da zona de rebaixamento, né? Será que o Inter começa a correr risco de rebaixamento? Dá uma pensada aí que a gente volta a retomar esse assunto mais para o final desse vídeo. Eu até comecei o jogo hoje otimista, porque com 1 minuto de jogo o Inter já estava fazendo a primeira finalização. Então pensei, opa, o Inter hoje está afim. A gente viu um time bem diferente em campo, né? O Rocher foi mantido no gol, ele precisa jogar, né? É um jogador importante, tem sido importante na Libertadores. Na defesa, o Cudê manteve apenas o Vitão, do lado direito entrou o Igor Gomes, ao lado do Vitão, o Nico, e na esquerda, mais uma vez, ele repetiu o Depena, que teria novamente uma participação negativa no jogo e principalmente no resultado do jogo, né? Ali na cabeça de área, como primeiro volante, o Cudê tem isso, né? Sempre tem um jogador que fica mais posicionado na frente da zaga e que faz a saída de jogo junto com os zagueiros. Então a gente teve o Gabriel. Numa linha de meias, a gente teve pela direita o Matheus Dias, centralizado o Bruno Henrique e pela esquerda o Maurício. E aí na frente, Luiz Adriano e o Pedro Henrique, né? O Inter parecia que ia funcionar, né? A gente precisa entender que é uma necessidade jogar com esse time misto, para não dizer reserva. Mas, de novo, o time jogou muito pouco e apresentou muitos defeitos, né? A gente teve, logo a 10 minutos, já teve um pênalti cometido pelo Depena, o Depena que vem muito mal. Vamos fazer um parêntese só para falar do Depena, né? O Depena não é de hoje que ele está tendo um desempenho muito ruim, né? Isso todo mundo concorda. E o que acontece? O Depena, ele teve, né, um problema familiar, o Cudê até falou isso na coletiva, e aí eu pergunto, se ele realmente teve e está com esse problema familiar, por que colocar o cara para jogar? Por que não entender que talvez ele não esteja no seu melhor momento, tanto técnico quanto principalmente mental, que é o mais importante, e deixa o cara fora do time? Dá uma folga, deixa ele fora do time. Só que aí entra um segundo problema, né? Tauan Lara. O que acontece com o Tauan Lara? Eu vejo alguns comentários no Twitter que o Tauan Lara não tá desempenhando bem nos treinamentos, está fora de forma, está acima do peso. Dia desses ele curtiu uma postagem num jogador do Grêmio do Sub-20, quando o Inter foi eliminado na Copa do Brasil pelo Grêmio. Então, o que está acontecendo com esse cara e por que, principalmente, o que mais me preocupa, por que
o Inter está novamente desperdiçando um jogador que poderia ser importante, inclusive para as finanças do clube. Um cara que ali com 18, 17 anos já era visto como uma promessa. A gente tem que lembrar que ele tem 18, 19 anos, né? Ele é muito jovem, né? Mas mesmo assim, o que está acontecendo para um cara tão jovem já estar fora dos planos? Porque se o René sendo poupado, joga o DP na improvisada, e quando sai o Depena, entra o René, não entra o Taualara, então alguma coisa está acontecendo. E aí eu acho o seguinte, se o Taualara não faz mais parte dos planos do clube, ele não pode estar no banco. Mas se ele, sim, faz parte dos planos do clube, o clube quer investir nele, ele tem que jogar. Ele tem que ser a opção reserva para quando o titular não jogar. E não uma improvisação do Cudê, né? Então, voltando, lá foi o Depena que poderia estar jogando no meio, pelo menos, que é onde ele se sai melhor como um articulador, pensando que o Inter está sem o Alan Patrick, está sem o Arangues, que são os jogadores que fazem essa condução da bola no meio campo. Não, o Cudê botou o Depena para jogar na lateral, e lá foi o Depena cometer um pênalti, e aos 10 minutos, 10, 11 minutos, o Inter já estava atrás do placar. E aí realmente fica muito difícil, né? Buscar uma recuperação no Brasileirão, se tu já começa o jogo perdendo de 1-0, né? Eu senti muito falta, claro, a gente está falando de um time que tá, que não tem jogado, né? É um time reserva, não tem jogado, ainda estão se conhecendo. Bruno Henrique fez poucas partidas ainda pelo time. O Matheus Dias no lado direito é uma coisa específica do Cudê, mas mesmo assim eu esperava um pouco mais de jogo, principalmente do Maurício, né, que é um cara importante para o time, mas parece que ele tem só um lugar para jogar, ou ele joga na ponta direita como um meio atacante, ou ele parece que não consegue jogar. Isso eu acho muito ruim, porque o que aconteceu? O Bruno Henrique ficou sozinho no meio campo. E o Bruno Henrique, apesar de ser muito bom jogador, eu acho que é uma tendência forte que ele acabe virando titular desse time na sequência da Libertadores, se não em todos os jogos, de repente um jogo fora de casa, eu acho que ele será titular contra o Bolívar em La Paz, tá? Eu estou apostando nisso, mas não dá para ele simplesmente jogar sozinho. Então, acaba faltando articulação para o time, e o que aconteceu? O Luiz Adriano foi receber a primeira bola em condições de ter uma finalização boa aos 49 minutos. Não tem condições, né? Quando tem o teu principal atacante, eu não falo principal em termos técnicos ou do grupo, eu falo principal naquela formação que tu botou no campo. Se tu tem o teu principal jogador, principal atacante sem receber bola, não adianta, ele não vai finalizar. Né? Então teve essa finalização e deu. O Inter foi muito pobre, né, no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente teve já entradas do René, né, no lugar do Depena. Eu comentei, eu esperava, eu penso, eu preciso poupar o René, porque ele vai jogar na altitude. Mas eu tenho que botar ele para jogar porque a minha improvisação não deu certo. Então, essa escolha é do Cudê. Então, isso é uma coisa que tem que ser cobrada do Cudê. Né? E ele botou, e daí o Wanderson no lugar do Matheus Dias, e passou a jogar com 3 atacantes, Pedro Henrique, Luiz Adriano e Wanderson, né? Não melhorou muito, né? Não teve uma grande evolução. Depois ele fez outras substituições, estreou o Hugo Malho, né, na lateral direita. Com isso, o Igor Gomes foi fazer a zaga, porque ele tirou o Vitão. Depois ele colocou o Arangues no lugar do Maurício, e aí a expectativa é que o Inter tivesse um pouco mais de domínio do jogo, né, domínio do ritmo da bola. Isso até aconteceu, mas isso não resultou em nada, não resultou em nada na prática, né, numa melhora prática do time. Depois ele tentou, não, vou tentar um pouco mais de articulação. Entra Alan Patrick, sai Bruno Henrique, mesma coisa, não funcionou, né? E aí aconteceu uma coisa que já aconteceu antes e que me incomoda muito, que é ver o Pedro Henrique jogando de costas para o zagueiro. Isso ele não tem condições de fazer isso, ele não sabe fazer,
Ele fez isso num Grenal, foi engolido pelo zagueiro adversário e depois disso acabou perdendo a posição, né, ainda na época do Mano. Talvez a queda dele de rendimento tenha sido a partir disso, né, uma queda de confiança dele mesmo, mas o Pedro Henrique, que a gente viu jogar muito bem no ano passado, ele era uma alternativa ao Wanderson, jogava ou Pedro Henrique ou o Wanderson, né, ou o Wanderson pela esquerda ou o Pedro Henrique, às vezes o Pedro Henrique pela direita, né, e o Depena jogando pela esquerda, né, mas fundamentalmente era um jogador que entrava no segundo tempo já pensando, já considerando o cansaço do outro time, né, entrando com a sua vitalidade, com a sua velocidade. E hoje ele é um cara que está muito aquém do que ele já mostrou, né? Ele é um cara que hoje ele joga, ele não consegue ter a vitória pessoal, ele não consegue fazer assistência, então ele está muito abaixo do que a gente esperava que o Pedro Henrique pudesse fazer, ainda mais depois que ele renovou o contrato com o Inter. E aí vem aquela pergunta, né? Com ele mal, por que que não joga o Luca? E essa é a minha preocupação, minha principal reclamação do Inter hoje, em relação à direção, é o que que acontece que os jogadores da base não são mais aproveitados no Inter, né? Jogou o Matheus Dias, mas por que não jogou o Johnny? Né? Então tu tem dois jogadores ali. Aí Tauan Lara não é mais utilizado, o Luca passou a ser o quê? Terceiro, quarto, reserva? Quando é que ele vai ter oportunidade de novo? Né? Onde estão os jogadores da base para fazer parte do grupo e atuarem, participarem disso? Né? De vez em quando eu comento sobre o Estevão. O Estevão errou um pênalti e foi escanteado de vez, né? Nunca mais entrou em campo pelo Inter. Acho que uma vez ou outra que ele teve oportunidade. O que que diferencia ele do Depena, que já errou pênalti, já cometeu pênalti, já perdeu gol, já entregou o gol para o adversário? Por que que o jogador mais experiente é tratado diferentemente do jogador da base? Né? Por que que o Inter continua fazendo isso com os jogadores da base? Isso me incomoda bastante. Né? E aí a gente tem esse mau desempenho ali do Pedro Henrique, de repente o Luiz Adriano precisando de uma parceria melhor, e o Luca não entra. Por que que o Luca não entra? Né? E aí, falando no Luiz Adriano, a gente teve 3 momentos ali, pelo menos, que eu senti falta de uma análise do VAR, mas não só do VAR, mas do árbitro revendo o lance, porque a gente cansa de ver em outras partidas um lance duvidoso dentro da área, o árbitro é chamado a rever o lance no monitor, vai no monitor, às vezes revê a sua decisão, às vezes não. E o que, que acontece que no Beira-Rio os árbitros sequer vão até o monitor rever o lance. A gente teve 2 lances hoje. Num lance, o Luiz Adriano, numa bola na área, o Luiz Adriano, para mim, foi claramente empurrado por trás, por isso que ele não dominou a bola. Depois o Arangues ia dominar e o zagueiro botou a chuteira no rosto dele, não acertou ele porque eu acho que ele estava com a mão e se protegeu. Nada. O árbitro mandou seguir. Depois a gente teve um outro lance que o Luiz Adriano foi segurado pelo jogador, pelo zagueiro também, caiu dentro da área, nada, nenhuma revisão, segue o jogo, segue o lance. O que, que acontece, né? Por que, que alguns, alguns lances que a gente vê claramente sendo marcados em alguns jogos, em outros não são? Essa falta de padronização da arbitragem realmente é muito complicada, né? Então, aí o que acontece? Tu já está num momento complicado, e aí tu tem uma arbitragem que pelo menos não é que não colabore para o jogo, mas que acaba fazendo com que as equipes fiquem ainda mais nervosas e o que acaba sendo favorável para o time visitante que está na frente, não está jogando em casa, então pode fazer cera, e o Fortaleza, o goleiro do Fortaleza fez cera com 1 minuto de jogo, na defesa que ele fez ele já parou o jogo e ficou no chão. Então isso tudo colabora para que a gente tenha um ambiente negativo e chegue em outro resultado muito negativo para o Inter, né? Porque de novo é o 8º jogo sem vitória do Inter, é mais uma derrota dentro de casa. O Beira-Rio parece que deixou de
fazer diferença, se fez diferença na Libertadores, num jogo especial que a torcida se mobilizou, a direção se mobilizou e a gente conquistou uma grande vitória e uma grande classificação contra o River, agora contra o Fortaleza, assim como contra o Cuiabá, a gente não está conseguindo fazer valer o nosso jogo em casa, né? O que está acontecendo? E aí sim, considerando esses últimos 5 jogos, porque os últimos 5 jogos são com o Kudê, né? A gente tem o quê? Tem 2 empates e 3 derrotas, né? A gente tem 2 pontos em 15, isso é um aproveitamento de 13%. O Inter é um aproveitamento rebaixado, né? Eu sei que não se gosta, que não gostam que se critique o Kudê, mas a gente tem que saber dividir as coisas. A posição do Inter na segunda parte da tabela, 11º, segundo, terceiro, é consequência do trabalho do Mano. Isso a gente não pode negar, isso é fato. O trabalho que o Mano fez no Brasileirão do ano passado, que foi muito bom, nesse ano está sendo muito ruim. Isso não pode ser ignorado, né? Porém, essa proximidade com o rebaixamento está acontecendo por causa dos resultados ruins com o Kudê, por causa das escolhas do Kudê. Então, por exemplo, a escolha do Depena improvisado na lateral é exclusiva do Kudê. É ele que resolveu que isso seria uma solução e não está sendo, né? Não colocar o Luca para jogar é uma escolha dele. Colocar o Matheus Dias pela direita em vez do Maurício é uma escolha dele. Então são várias escolhas do Kudê que eu entendo. Recém completou um mês no Inter, ainda está conhecendo os jogadores, recebeu reforços que estão entrando no time, né? O Bruno Henrique tem poucos jogos, o Rocher também, né? Agora hoje estreou o Hugo Malho. Então, eu entendo tudo isso, mas eu não posso ignorar que a sequência de maus resultados está deixando o Inter muito próximo da zona de rebaixamento, né? E aí a gente está numa encruzilhada, porque digamos que o Inter continue bem na Libertadores, que é o que todo mundo quer, e passe pelo Bolívar. Nós vamos conseguir continuar jogando o Brasileirão de qualquer jeito até entrar na zona de rebaixamento. Digamos que o pior aconteça, o Inter seja eliminado pelo Bolívar. O que vai acontecer? Com que ânimo nós vamos jogar o Brasileirão? A gente tem que lembrar que ali em 2021, com o Aguirre veio para recuperar o time e não conseguiu, né? E não fosse a vitória no Grenal que rebaixou o nosso tradicional adversário, talvez fosse o Inter a ser o rebaixado. Então, acho que a gente tem que sim ficar muito atento. Eu faço esse questionamento, né? Será que o Inter corre risco de rebaixamento? E eu, depois do jogo de hoje, eu passei a acreditar que sim. Não era uma coisa na qual eu acreditava, pelo contrário, eu achava que o Kudê, quando eu vi o Inter ganhar do River com todo aquele clima, aquele Beira-Rio explodindo, sabe, tudo aquilo, todo aquele ambiente favorável, eu pensei, cara, o Kudê vai recuperar o Inter, e o Inter não só vai seguir na Libertadores, como vai chegar no G4, vai disputar a vaga no G4 com o Kudê. E eu estou realmente preocupado porque isso está longe de acontecer, né? E eu acho que todo mundo deveria ficar preocupado com isso, a gente parar um pouco de criticou o Kudê porque está defendendo o Mano é porque está criticando o Kudê. Mano já passou, já aconteceu, a gente já viu tudo que o Mano fez de ruim. Agora é o Kudê, gente. Agora é o Kudê e o Kudê precisa ser cobrado pelos resultados ruins que ele está tendo, né? Porque se a gente for ver de 8 jogos, ele ganhou um. O mais importante de todos, mas ganhou um só, né? Então, eu sei que ele deve ter todo o respaldo da diretoria, eu sei que deve fazer parte, né, do planejamento da diretoria, esse foco na Libertadores, mas precisamos estar atentos, né? O rebaixamento está a 6 pontos e daqui a pouco vai ficar complicado para recuperar. Tá bem?
Seguimos adiante, terça-feira tem Bolívar e Inter em La Paz, depois do jogo a gente se vê na live pós-jogo, se tudo der certo, com um resultado favorável para o Colorado. Boa noite, saudações coloradas.